Olá, pessoal, na aula passada a gente já falou de tendência de alta, né? De os tempos, correlação de tempos gráficos na tendência de alta e de pivô de alta. Vamos falar hoje justamente do contrário, mas que são conceitos muito parecidos, que no caso é a tendência de baixa. Na tendência de baixa, o que nós temos, né? Ao contrário do que na tendência de alta, nós temos topos descendentes e temos fundos descendentes. É isso que fala lá na teoria de Dow. Basicamente é isso. Você observou que o gráfico fez fundos descendentes, topos descendentes, você tem uma tendência de baixa. Dentro da tendência de baixa, falando de correlação de tempo gráfico, supondo que aqui você tem um tempo gráfico de 15 minutos, né? De 15 minutos, você pode imaginar por que no mercado muitas vezes se fala assim, você vai ter que esperar um tempo gráfico maior para confirmar o menor. Porque às vezes o cara está olhando, por exemplo, o gráfico de 5 minutos. Vamos supor que ele está olhando o gráfico de 5 minutos. Aqui nós vamos supor que esse é o gráfico de 15 minutos. Aí ele está olhando o gráfico de 5 minutos, que pode estar fazendo exatamente isso aqui. Se aqui tem 15 minutos, eu tenho 5, 10, 15, certo? Aqui é a mesma coisa, 5, 10, 15. Então eu estou olhando aqui, o camarada que está olhando o gráfico, vou até cortar aqui, ó, vou deixar como se fosse os 5 minutos, vou tirar o 15. Olha como é que o camarada, quando ele está analisando lá, né, o gráfico dele, lógico que não é um gráfico de linha que normalmente se usa, ele fala, ele está olhando 5 minutos, ele está olhando isso aqui, ó. Então, se o rabisco 5 minutos para baixo, 5 minutos para cima, 5 minutos para baixo, 5 minutos sobe, 5 minutos desce, 5 minutos sobe. Aí ele pensa assim, poxa, eu quero confirmar se a tendência está de baixa. Ele está olhando 5 minutos, então ele tem que esperar pelo menos, se está no início do dia, passar 3 tempos de 5 minutos para ele ter uma confirmação de 1 de 15. Certo? Que seria isso aqui. Né? A linha ficou meio tortinha, mas seria essa linha aqui. 15 minutos, 3 tempos de 15 dentro de 5. Só que quando ele olha aqui para cima, de repente, no gráfico dele de 5 minutos, que é esse daqui de fora, que é o dele de 5 minutos, ele sobe, desce, de repente está subindo, ó. De repente ele está olhando nesse momento aqui, que ele está subindo, só que ele está pensando, poxa, mas eu tenho que esperar os 15 minutos, que é essa pernada aqui, ó, confirmar a baixa, né? Aqui é o 15 minutos, aqui nós temos o 15 minutos, né? Caneta apaga, acende, problema essa caneta. Quando a gente tiver uma mesa digitalizadora, isso vai ficar melhor, né? Aqui nós temos o que? O 15 minutos, temos 5 rabiscando dentro dele. Então, dentro dessa correlação, justamente o camarada, onde ele vai confirmar que o 15 minutos realmente está junto com 5 para baixo? É aqui, ó, naquele outro ponto que nós mostramos lá na tendência de alta, que é na confirmação do pivô de baixo. O que é o pivô? Quando você tem esse fundo aqui, ó, né? Esse fundo aqui, aí o 15 minutos veio para cá, está descendo, daqui a pouco 15 minutos está subindo. Eu ainda não sei qual é a tendência, eu tenho dois, né? Eu tenho um topo e um fundo, e aí aqui quando ele começar a descer eu formo outro topo, beleza, aqui eu já tenho 2 topos descendentes, mas eu quero pelo menos 2 fundos descendentes para confirmar no 15 minutos que eu tenho a tendência. Eu tenho que esperar o rompimento dessa região aqui, que é a confirmação do rompimento do pivô, né? Do pivô de baixa, para que eu realmente saiba que eu tenho uma tendência de baixa nos 15 minutos, que é o tempo maior. E o 5 vai estar fazendo a mesma coisa aqui, ó. Subiu, desceu, aqui, ó. Desceu, subiu, desceu. Quando os 5 minutos, no caso, bater aqui no pivô,
eu também vou ter no 15 com o rompimento dessa região aqui, eu já vou ter uma confirmação. Qualquer ponto para baixo aqui, ó, eu vou ter tanto no 5 minutos quanto no 15 minutos, nos dois tempos gráficos, a confirmação de uma tendência de baixa. Então, se o camarada está operando lá, por exemplo, no gráfico de 5 minutos, que é esse aqui, ó, que está fazendo isso, para lá e para cá, para lá e para cá, muitas vezes ele vai esperar aqui esse ponto, porque nesse ponto, né, vamos supor que isso aqui é a abertura do mercado do índice, aqui às 9 horas, abre 9 horas da manhã. Então o cara tem aqui, ó, 9h05, 9h10, 9h15, 9h20, 9h25, 9h30, 9h45, 9h50, 9h55. Quando dá 9h55 aqui, ó, aí o que aconteceu aqui? Ele confirmou nos 15 minutos, mais uma vez, e confirmou nos 5 minutos, isso aqui que é correlação de tempo gráfico, ou seja, esses dois tempos gráficos mostraram para ele uma tendência de baixa. E isso pode ser o quê? Mais uma confirmação que ele tem uma baixa. Ele vai vender aqui nesse ponto, no pivô, ó. Vamos desenhar o pivô aqui, e pode ser para qualquer tempo gráfico isso, tá? Pivô de baixa. Onda 1, onda 2. Topo, fundo. Quando formar um outro topo aqui, ó, e passar daqui, aí eu vou ter, né, aqui fundo e topo. Aí quando ele passar daqui, aí, ó, passando daqui, aí sim eu posso dizer que qualquer ponto desse daqui eu tenho um novo fundo. E aí eu posso fazer o que? A minha venda. Isso, se eu estou olhando o gráfico de 15 minutos, isso aqui pode ser o 15 minutos e os 5 minutos, como eu falei. Ele pode ser isso aqui, ó, 5, 10, 15, 5, 10, 15, 5, 10, 15. Então, 5 minutos aqui também está me confirmando, porque aqui eu tenho uma resistência aqui, ó, nos 5 minutos, que é justamente onde o 15 começou a subir. E eu tenho uma outra rompimento dessa resistência aqui, né? Dessa resistência não, desse suporte, né? Que no caso aqui embaixo é suporte. Desculpa, troca aí, ó. Ainda vou falar sobre isso, linha de suporte de resistência também, mas para quem já sabe, vou adiantando. Linha de suporte é onde o mercado bate e tende a vir para baixo. Então o mercado veio aqui, ó, no 5 e no 15 minutos, bateu aqui e voltou. Depois bateu aqui, e quando ele bateu aqui, ele foi embora, rompendo o suporte e confirmando a tendência de baixa e dando a oportunidade de você vender e projetar esse tamanho aqui, por exemplo, aqui para baixo, né, e pegar, por exemplo, aqui o alvo da sua venda, certo? Mais uma vez falando daquela mesma estratégia, aquela mesma coisa, deixa eu dar uma apagadinha aqui, que eu falei antes, né? Vou apagar aqui um pouquinho da baguncinha. Como é que você aproveita isso daqui, né? No pivô de baixa, né? Vamos desenhar aqui um pivôzinho de baixa aqui. Temos aqui um pivô de baixa. Confirmou aqui, ó, rompimento do pivô. É esse ponto aqui. É o rompimento do pivô. Você vai vender. Mas às vezes acontece do mercado fazer um rompimentozinho aqui, que muitos às vezes até chamam de falso rompimento. Ele rompeu aqui o suporte, né? Rompeu o suporte e voltou um pouquinho. E às vezes acima do ponto de rompimento. Só que às vezes ele volta um tantinho aqui e vai embora. E aí tem pessoas que preferem vender aqui, nesse ponto. Aí ele vai aguentar o quê? O mercado vai cair aqui abaixo do ponto de venda dele, vai voltar um pouco, ele vai ficar um pouco negativo. Depois, quando ele romper aqui, ele vai dar o quê? A projeção do alvo dele, que é isso aqui. Essa distância que ele quer pegar, né? Aqui. Então, o alvo dele, ó, vai estar por aqui. Ele tem confirmação nos 15 minutos que rompeu, e aqui no caso ele vendendo aqui, ele fica com stop, né? Fica com stop mais barato, né? Do que aqui, porque aqui também é um ponto de stop, que ele pode colocar o stop dele. Se ele vender aqui nessa primeiro rompimento aqui do pivô, de baixa aqui dos 5 minutos, ele vai colocar o stop técnico dele onde é menos provável que o mercado vá. O teu stop ele tem que estar sempre onde você acha que o mercado não vai.
E aí você vai calcular quanto de financeiro. Se você está operando com um lote, vamos supor que isso daqui são 300 pontos no índice. Com um lote, 300 pontos é equivalente a R$60. Então você vai buscar isso aqui. É isso que você quer buscar aqui. Com um lote, 300 pontos para você ganhar R$60 com o lote. E vamos supor que aqui, né, vamos botar até essa linha aqui para ficar uma análise um pouquinho mais saudável, vamos dizer assim, para a gente. Vamos supor que a linha fez isso aqui, e isso daqui te deu 160 pontos, esse stop. Então o stop aqui é 160 pontos, ou seja, ele andou aqui, ó, 300 pontos para baixo, subiu 160, depois bateu de novo 160, 170, 180, voltou aqui 70 pontos e foi embora e pegou e andou 300 aqui para baixo, né? Que essa distância aqui é 300 pontos. Só que daqui para cá, que é onde você vai colocar seu stop, você tem um stop de 160 pontos que custa o quê? R$32 para o teu objetivo de 60. Se você esperar a confirmação do rompimento do pivô, que muitas vezes acontece, é o que chamam de, que eu já falei na outra aula, de pullback, né? De pullback, ou seja, esse bate e volta aqui, o teu stop vai ficar aqui. Se teu stop aqui for, por exemplo, 50 pontos, tá? Ele é um stop que vai te custar R$10 apenas contra 32 para você buscar os mesmos 60 de ganho. Espero que tenham entendido a estratégia, né? A gente vai falar depois na próxima aula. A gente pode começar falando rapidamente sobre suportes e resistências, que está englobado nisso aqui, que é muito fácil, sobre médias móveis, e vai fortalecer um pouquinho mais essa questão de linha de tendência, de alta, de baixa, de correlação de tempo gráfico, de como uma média móvel, né, se você usar no teu setup, vamos dizer assim, na tua estratégia, como ela pode te ajudar a determinar a tendência e determinar até um ponto de entrada em uma estratégia que você possa usar para você buscar seus 50, seus 60, seus 100 pontos. Existem infinitas estratégias no mercado, usando diversas possibilidades, usando apenas suportes e resistências, usando apenas a análise do preço, como se fala no Price Action, onde o cara não usa linha nenhuma, onde ele não usa indicador nenhum, onde ele não usa média, onde ele não usa MACD, onde ele não usa volume, não usa nada, tá? Vamos falar sobre o uso do volume também, que está englobado dentro da teoria de Dow, né? Que o volume, né? Que o volume desse movimento aqui nem sempre é igual a esse, nem sempre é igual a esse, né? Quando você tem um movimento assim, ó, você mede a quantidade de contratos que você operou e você tem o quê? Um volume de contratos. E esse volume de contratos que tem nessa onda, que tem nessa onda e que tem nessa onda, ele é relevante para você decidir e confirmar também a tendência também do mercado, ok, gente? Então já foi bastante informação, condensada um pouco o que eu falei. Eu acho que antes, em 3 aulas, hoje eu consegui falar em uma, mas é porque na primeira intenção foi ir mais devagar, porque vocês se acostumarem com a terminologia aí, né, e aprenderem devagar. Na dúvida, reassistam as aulas, tenham paciência, a aula é curtinha, 15 minutos, né? Assiste na velocidade normal, devagarinho. Se você repetir a aula 2 vezes, são 30 minutinhos de aula, e você vai conseguir firmar aí os conceitos e começar a aprender a operar no mercado. Grande abraço, Nono Trader juntinho com vocês.